Um acidente de carro absurdamente violento. 2 jovens não sobrevivem, mas o que é descoberto pela polícia deixa todos muito chocados. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vá deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Mackenzie Chirilla. A Mackenzie Chirilla nasceu no dia 2 de agosto de 2001 em Ohio, Estados Unidos. Ela era a filha de Natalie e de John Chirilla. Aparentemente, a Mackenzie era uma adolescente comum, talvez um pouco ousada. Ela tinha a conta dela no TikTok, onde postava vídeos irresponsáveis fazendo piadas sobre o uso de substâncias ilícitas. Em um vídeo, ela disse brincando: "Eu nem sou legal, sou apenas uma dessas garotas que consegue usar um monte de drogas e não morrer." Frequentemente ela posava com objetos relacionados ao uso de drogas em fotos tiradas no carro, um comportamento no mínimo irresponsável e criminoso. Era o final de julho de 2022, na pacata cidade de Strongsville, Ohio. Os alunos da turma de formandos daquele ano aguardavam com expectativa por seus futuros, e os pais estavam orgulhosos. Esse era o caso do Dominic Russo e do Devion Flanagan, ambos com 19 anos. O Dominic era um de 8 filhos, um jovem determinado, apaixonado por basquete e com grandes ambições. Ele estava iniciando a sua própria linha de roupas. O Devion também tinha sonhos. Ele e suas 2 irmãs biológicas passaram parte da infância no sistema de adoção, porque os pais eram viciados, e as crianças foram removidas de casa por negligência. A vida no sistema de adoção não foi fácil, mas quando os 3 foram adotados pelo Scott e pela Jamie Flanagan, eles receberam uma segunda chance. A Jamie disse que lembra que eles estavam muito abaixo do peso quando foram resgatados da vida difícil. O Davion sabia que havia recebido uma segunda chance e estava determinado a agarrar ela com todas as forças. Ele tinha facilidade com qualquer esporte, e o foco principal era o futebol americano, que era o que ele adorava fazer. Quando uma lesão arruinou os sonhos dele no futebol, ele desenvolveu outro objetivo: ir para uma escola de barbeiros e abrir a própria barbearia. O Davion era um adolescente engenhoso que aprendeu o básico assistindo vídeos no YouTube e no TikTok. Ele tinha acabado de enviar uma inscrição para All State Barber College. A vida então após julho parecia cheia de esperanças para ambos os jovens. A Mackenzie e o Dominic estavam juntos. O que começou com um romance adolescente agitado durava agora mais de 3 anos. A Mackenzie estava morando com o Dominic e com a família dele, e aparentemente a convivência apertada tinha desgastado o relacionamento deles. Na escola, ela era considerada uma valentona. Segundo a mãe do Davion, a Mackenzie costumava humilhar as pessoas e sentia prazer nisso. No passado, ela já tinha dito a pessoas deprimidas que se matassem. Essa assustadora falta de empatia já era um sinal. A Mackenzie e o Dominic brigavam com frequência. Eles terminavam o relacionamento e logo depois eles faziam as pazes, como se nada tivesse acontecido. Ela tratava ele da mesma maneira que tratava as outras pessoas na escola, com narcisismo e uma necessidade de machucar. A personalidade dela, combinada com um ambiente de constante convivência com Dominic, deu origem a um incidente perturbador que pronunciava o que estava por vir. No dia 17 de julho de 2022, a Mackenzie estava dirigindo seu Toyota Camry pela Interestadual 71 com o Dominic no banco do passageiro. Eles estavam no meio de uma discussão, e como sempre o conflito acontecia dentro de um espaço confinado. O Dominic queria sair do carro e ligou para a mãe pedindo para ser buscado. Como ela não estava disponível, ele pediu para um amigo. Esse amigo estava no telefone quando ouviu a Mackenzie dizer: "Vou bater esse carro agora." O amigo do Dominic correu até o local e, quando chegou, viu o carro da Mackenzie parado na beira da estrada, com a porta do Dominic aberta. Dominic estava sentado enquanto a Mackenzie agredia ele com as 2 mãos. Em outro incidente naquele mesmo mês, o Dominic gravou outra discussão. Nos vídeos, a Mackenzie podia ser ouvida degradando ele repetidamente. As coisas tinham claramente se deteriorado entre o casal. Ele já não se sentia mais à vontade com a presença dela em casa. Ela ameaçou riscar o carro dele ou quebrar a maçaneta se ele não deixasse ela entrar.
A Mackenzie contava até 3, dando a ele um prazo para deixá-la entrar. Quando o Dominic ainda se recusou a abrir a porta, a Mackenzie disse: "Você vai abrir essa porta agora ou vai haver um problema sério." Mais uma vez, o Dominic ligou para a mãe dele pedindo ajuda. Esses incidentes mostram quão jovens o Dominic e a Mackenzie eram e quanto eles dependiam dos pais. No entanto, parece que ninguém podia prever até onde essa relação conflituosa iria. No dia 31 de julho de 2022, por volta da 1 da manhã, a Mackenzie, o Dominic e o Davion estavam em uma festa na cidade deles. Eles decidiram se soltar durante a festa e ficaram extremamente chapados durante a noite, algo que a Mackenzie tinha uma tendência regular de fazer. Por volta das 2 da manhã, a Mackenzie abordou a anfitriã da festa, Kelly, e perguntou se ela queria dar uma tragada com ela e com Davion. Já que a Kelly nunca tinha usado drogas e nem estava interessada, ela negou a oferta. Então a Mackenzie, o Dominic e o Davion deixaram a festa logo depois. O Dominic então levou eles para a casa de um amigo, onde eles relaxaram e assistiram South Park pelo resto da noite. Tudo parecia normal. Era como uma noite normal para alguns estudantes. Precisamente às 5 da manhã, o grupo saiu de volta para a casa deles. O amigo do Dominic, o Davion, perguntou se ele poderia pegar uma carona para casa com eles. Mas a Mackenzie insistiu que eles estavam com pressa e que não podiam dar carona, sendo que o garoto morava perto do Dominic. Ambos eram vizinhos. No entanto, o Dominic disse para Mackenzie relaxar e deixar o Davion entrar no banco de trás do carro. Por volta das 5h30 da manhã, a Mackenzie, o Dominic e o Davion estavam andando no Toyota dela e a Mackenzie estava dirigindo o veículo. Todos os 3 indivíduos supostamente estavam fumando maconha. A viagem começou normal e o Dominic e o Davion cochilaram durante o trajeto. A Mackenzie estava viajando para o sul na Pearl Road, em Strongville, quando virou à direita na Progress Drive. Ela usou a seta e estava dirigindo devagar. Ela foi filmada fazendo isso. A Progress Drive atravessa a Progress Business Park, que contém vários negócios. Esse parque industrial normalmente não estaria movimentado naquele horário da manhã, especialmente no domingo, e a Mackenzie não parecia ter algo a fazer naquela área. No extremo oeste da Progress Drive, a cerca de 1.200 metros de onde a Mackenzie saiu da Pearl Road, há um cruzamento com a Alameda Drive. Nesse cruzamento tem uma empresa que oferece reparo e manutenção de encanamentos. Essa empresa ocupa um prédio de 23 mil metros quadrados. Pouco depois de fazer a curva para a Progress Drive, a Mackenzie puxou o volante para a direita e depois para a esquerda. Ela pisou fundo no acelerador e cerca de 4 ou 5 segundos depois bateu no exterior de tijolos do prédio de reparos de encanamentos no final da estrada. O carro estava a cerca de 160 km por hora quando atingiu o prédio. Cerca de 45 minutos após a colisão, um motorista que passava notou o Toyota severamente danificado e ligou para o 911. A polícia de Strongville rapidamente compareceu ao local. Quando a polícia percebeu que a Mackenzie de alguma forma tinha sobrevivido ao acidente, eles imediatamente chamaram médicos e bombeiros para o local para tentar mantê-la viva. Quando os socorristas chegaram, descobriram que o Dominic e o Davion estavam mortos. Mackenzie estava inconsciente no banco do motorista. Tinha um chinelo Prada felpudo preso no acelerador. No momento do resgate, eles acharam que a Mackenzie estava bêbada, drogada ou ela não era da região e estava indo rápido demais e não sabia que a estrada ia terminar. Ficou claro que a motorista estava em alta velocidade antes de bater no prédio. Então a polícia foi rápida em coletar evidências. Dentro do carro, a polícia identificou todos e encontrou vários sacos de maconha e outros dispositivos na bolsa da Mackenzie, bem como cogumelos com psilocibina. Felizmente, a Mackenzie sobreviveu, depois de ser transportada de helicóptero para o hospital mais próximo. Seus pais foram chamados e correram para o hospital. Tudo o que eles sabiam era que a Mackenzie tinha sofrido um acidente e um policial ia dar notícia a eles. Eles ficaram muito apavorados porque eles não sabiam se a Mackenzie estava morta. Imediatamente, o policial avisou que ela estava viva e que já tinham falado com ela. Nesse momento, eles foram informados pela polícia que o Dominic estava morto e que a filha estava em cirurgia e que ficaria inconsciente por um tempo. A polícia também informou que uma investigação ia ser iniciada, porque tinham encontrado drogas dentro do carro. Ela tinha um saco de cogumelos com ela e uma balança. A Mackenzie tinha um ferimento na perna e passou por algumas cirurgias. À primeira vista parecia ser um trágico acidente que havia interrompido a vida de 2 jovens formandos promissores do ensino médio e colocado seriamente em risco a vida de uma terceira pessoa. Era nisso que a comunidade acreditava. Ao dar notícia trágica às famílias das vítimas, a polícia é treinada para tentar confortar a família o máximo possível. Embora os Chirillas estivessem claramente de coração partido, o policial fez um bom trabalho explicando calmamente a situação e assegurando que a filha dele estava viva. No entanto, para a família do Dominic,
a tarefa seria muito mais devastadora, porque eles teriam que contar tudo ao pai dele, tendo em mente que ele nem sabia que o filho tinha se envolvido em um acidente, muito menos que tinha morrido. Os parentes dos garotos não sabiam que horas que o acidente tinha acontecido, nem como tinha acontecido. A única coisa que eles sabiam era que o carro tinha sido destroçado. Eles estavam muito apavorados. Páginas no GoFundMe foram criadas para cada pessoa envolvida no acidente. Famílias e amigos estavam fazendo doações para fundos memoriais em nome do Dominic e do Davian, e para apoiar a família da Mackenzie com as despesas médicas. À medida que a Mackenzie se recuperava, ela começou a postar na página de obituário do Dominic. Ela escrevia mensagens aparentemente comoventes, dizendo coisas como: "Sinto falta do seu riso, do seu sorriso perfeito. Deus, você foi a última pessoa que merecia isso. Você tinha uma vida perfeita pela frente. Gostaria de ter te dito tudo isso mais vezes." O seu luto era público e aparentemente sincero. Ninguém conseguia evitar simpatizar com a Mackenzie, essa garota adolescente que havia sido vítima de um acidente tão terrível. Só que isso logo ia mudar. O fato da Mackenzie estar usando o cinto de segurança enquanto seus passageiros, o Dominic e o Davian, não, levantou questões sobre as intenções dela. Esse detalhe sugeria potencial premeditação, porque ela pode ter previsto o acidente e tomado medidas para se proteger, indicando consciência do perigo iminente. Algumas semanas após o incidente, a Mackenzie deixou o hospital e voltou para a vida normal. Ela pensou que todos tinham concluído que a batida foi resultado de um acidente brutal e nada mais. Foi até relatado que a Mackenzie e a mãe se inscreveram em uma agência de modelos de Los Angeles e tinham superado completamente o incidente. Pouco depois de ser liberada, a polícia recebeu vídeos adicionais dela na cadeira de rodas enquanto assistia a um concerto no Flats. Isso demonstrava a chocante falta de remorso. Isso estava sendo exibido enquanto a investigação ainda estava em andamento. E essas foram as coisas que chegaram à polícia: a chocante falta de remorso, somado ao fato de que ela foi vista dirigindo um automóvel logo após o acidente. Ela foi vista em Strongville dirigindo um carro, apesar da mãe dela ter testemunhado que a Mackenzie ficava tonta às vezes devido a uma condição para a qual ela precisava tomar comprimidos de sal. Apesar disso, foi a própria mãe que forneceu o carro que a Mackenzie usou no acidente e que tirou a vida do Dominic e do David. Eu não quero colocar a culpa sempre nos pais, mas tá difícil. Quando uma criança ou um adolescente age de forma errada ou irresponsável, desculpe, mas a culpa é dos pais. A garota ainda tinha sofrido um acidente super sério, matou 2 pessoas e quase se matou, e a mãe ainda estava deixando ela dirigir novamente. Enfim. 12 semanas depois, no dia 31 de outubro de 2022, a Mackenzie tinha se recuperado o suficiente para celebrar o Halloween. Ela e as suas amigas saíram pela cidade pedindo doces, vestidas como cadáveres, com espartilho e maquiagem pesada, com sangue falso espalhado na boca. A Mackenzie estava quase irreconhecível. Certamente não parecia em nada com a vítima enlutada de um terrível acidente de carro que havia perdido o namorado apenas 3 meses antes. Em outra fantasia para a mesma celebração, ela bebeu uma mistura popular entre os adolescentes, feita de xarope para tosse, álcool e refrigerante. A amiga estava fantasiada como um baseado de maconha, e juntas elas celebraram o abuso de substâncias e a morte, os terríveis símbolos do seu trauma recente. Os pais da Mackenzie até aprovaram essa roupa mórbida e disseram que a Mackenzie merecia um pouco de diversão depois do acidente. E era o que eu estava dizendo sobre os pais. Parecia que a Mackenzie estava tentando esfregar o acidente na cara das pessoas, para que elas soubessem das intenções dela, como se ela quisesse mostrar para todo mundo que ela tinha escapado impune de um crime. Mas ela mal sabia que os detetives estavam trabalhando dia e noite para descobrir o que realmente tinha acontecido na noite do acidente. E eles encontrariam muito mais do que eles poderiam esperar. De fato, a polícia encontrou evidências de substâncias ilícitas dentro do carro acidentado. O sangue da Mackenzie foi testado na manhã do acidente, e o nível de THC, que é o princípio psicoativo da maconha, na corrente sanguínea estava acima do limite legal. Isso por si só seria o suficiente para acusar ela de dirigir sob influência de drogas, transformando o trágico acidente nas consequências de um comportamento adolescente imprudente. Mas, adicionando as informações recolhidas de amigos e parentes das vítimas, 5 dias depois da extravagante celebração de Halloween da Mackenzie, a polícia acusou ela de homicídio duplo. A tragédia que havia destruído 3 famílias e abalado uma comunidade unida agora estava sendo questionada. De acordo com os dados do celular da Mackenzie, vários dias antes da colisão fatal, ela visitou o Progress Business Park. A Progress Drive não era uma estrada que a Mackenzie visitava regularmente, e não tinha evidência de que a Mackenzie tivesse algum negócio naquela área. Se alguém quisesse cometer um assassinato batendo um veículo em um prédio, o parque industrial seria o local ideal,
porque tinha baixo risco de ter alguma testemunha, principalmente no horário que ela estava lá. Talvez a Mackenzie tenha examinado o parque industrial com antecedência para encontrar uma estrada onde ela pudesse acelerar sem ser detectada. Não é incomum que motoristas jovens procurem lugares onde possam se comportar mal. Também é possível que a Mackenzie tenha planejado bater no prédio, mas não matar ninguém, como se estivesse tentando bater suavemente no prédio e tivesse calculado mal. Durante a sua recuperação no hospital, os médicos notaram que a Mackenzie expressava sentimentos de luto, culpa e vergonha pelo acidente. Mas logo em seguida ela demonstrou uma preocupação mundana, ao perguntar ao detetive se ela poderia perder a carteira de motorista por 10 anos, como ela tinha se informado. A Mackenzie também afirmou que queria morrer, e que era sua culpa a morte do namorado. Independente de ter perdido o controle do carro ou de estar no comando o tempo todo, ela havia matado seu namorado e seu amigo, e seria legalmente responsabilizada. A Mackenzie alegou que não se lembrava do acidente. Ela enviou uma mensagem para a mãe do Dominic dizendo: "Eu me lembro de virar na rua e em seguida minha visão fica preta. Isso realmente me mata, por não conseguir lembrar de nada. Tenho perguntado à minha terapeuta por que não me lembro, e ela disse que é por causa do trauma, mas vou tentar me hipnotizar para forçar a lembrança." A teoria dos policiais era que, se ela não lembrasse, poderia desviar o peso moral do que ela tinha feito. Continuaria sendo um acidente e ela não seria uma assassina. No entanto, a polícia e a promotoria tinham uma visão diferente. Aos olhos deles, isso foi um homicídio duplo, frio e calculado. Eles precisavam investigar a fundo e obter o máximo de informações sobre a Mackenzie. Foi quando a polícia conduziu uma série de entrevistas com os amigos mais próximos e familiares do Dominic e da Mackenzie para ver quais eram as suas opiniões e se eles tinham alguma evidência adicional para ajudar no caso. E eles encontraram muito mais do que eles esperavam. Um amigo disse que eles eram todos amigos em um grupo de amigos no começo. Ele acabou saindo com a Mackenzie por um tempo, provavelmente durante o verão. Ele estava saindo com ela por provavelmente um mês e meio, então ele e o Dominic descobriram que ela estava atraindo os dois. Ele disse que, como não era nada oficial, então não havia ressentimentos com o que quer que tenha acontecido. Ele disse que depois que ele e o Dominic descobriram sobre isso, não tiveram problemas um com o outro. Mas eles continuaram indo e vindo, ela e o Dominic. E ele continuava falando com a Mackenzie entre as brigas porque eles ainda eram todos amigos. Mas eles não eram mais íntimos. Ele disse que não tinha muito o que falar sobre ela como namorada porque não tiveram um relacionamento longo. Mas como amiga, ela era louca. Ele disse que foi pessoalmente informado que ela fez voodoo nele. Ela disse às pessoas que ela colocou um feitiço nele para que ele não pudesse terminar com ela. Que ela tinha pegado um pedaço do cabelo dele e que também ela tinha feito uma boneca de voodoo do Dominic e que ela tinha literalmente colocado um feitiço nele. Ela dizia a todos que ela realmente acreditava nesse tipo de coisa. E ela também usava um pêndulo para tentar obter respostas das pessoas. Ela usou isso para tentar arrancar coisas do Dominic. Mas o essencial para o caso foi a filmagem de um circuito interno de TV de um negócio vizinho ao local do acidente. As imagens apoiavam o que os dados gravados do carro mostravam sobre o comportamento dela como motorista. Tanto a análise técnica quanto as evidências do vídeo demonstram que, longe de estar sob o efeito de drogas e fora de controle, as ações da Mackenzie foram totalmente deliberadas. O primeiro vídeo mostra a Mackenzie virando o carro lentamente e com cuidado da Pure Road para Allen Drive. Ela sinalizou a curva direita diligentemente, longe de ser um ato de uma adolescente imprudente e sob efeito de substâncias. A mãe da Mackenzie testemunhou que a filha havia sido diagnosticada com um distúrbio em 2017 que fazia ela desmaiar de vez em quando. A Mackenzie alegou que desmaiou e não se lembrava do que tinha acontecido, mas na próxima filmagem algo mudou. A madrugada estava escura e silenciosa, até que um carro surgiu em alta velocidade na visão da câmera e se chocou contra o prédio. O computador do veículo demonstrou que não houve tentativa de desacelerar ou parar. O carro foi a toda velocidade contra o prédio. Como Mackenzie teria passado de uma condução cuidadosa e sóbria para colidir contra uma parede a 160 km por hora em tão pouco tempo? Como já foi dito, a Mackenzie já tinha estado no parque empresarial de Strongville na Progress Drive antes, e ela sabia exatamente onde e quando deveria pressionar o seu chinelo Prada felpudo no acelerador para matar todos no carro. Ela escolheu a área e o horário, de madrugada, antes que qualquer testemunha estivesse por perto. Possivelmente esse plano não envolvia o Davion. Ele só precisava de uma carona para casa e estava no lugar errado e na hora errada. A Mackenzie não pensou nele no banco de trás. Ela tratou ele apenas como um item de bagagem. A Mackenzie foi a julgamento em agosto de 2023.
A juíza não teve simpatia, descrevendo ela como literalmente o inferno sobre rodas. A juíza disse: esse julgamento é o culminar das decisões tomadas por uma pessoa, a ré. Essas decisões alteraram para sempre o futuro de 3 famílias e também o seu, porque suas decisões privaram para sempre Dominic e Davion dos futuros que tinham pela frente. Agora, se há algo que podemos tirar desse caso, por mais doloroso que seja, é isso. Cada decisão que tomamos é importante. Cada ação que realizamos é importante, independentemente da decisão ser boa ou ruim, ou das ações serem boas ou não. O resultado é o mesmo. As consequências reverberam através do tempo e afetam muito mais pessoas do que se pode imaginar no momento da decisão. Mas, segundo a juíza, ela tinha uma missão e executou com precisão. A missão era de morte. A Mackenzie, sozinha, decidiu pressionar o acelerador até o máximo e exigir a velocidade máxima daquele veículo a 160 km por hora. Suas ações foram controladas, metódicas, deliberadas, intencionais e com um propósito definitivo. Isso não foi direção imprudente, isso foi assassinato. Enquanto isso, a Mackenzie e a mãe mantinham que ela era inocente do assassinato. A mãe dela disse que só queria dizer às famílias que estava destruída, triste e perdida, e que seu coração doía por todos. Davion era um novo amigo, e Dom era o amor da vida dela. Ele fazia parte da família deles. Ela disse que sentia muito que isso tivesse acontecido. Ela disse: e então, meritíssima, esse foi um terrível e trágico acidente, um pesadelo, e ela não se lembra dele, e ela nunca vai se recuperar emocional ou fisicamente disso. Ela quase morreu também, e estamos pedindo que, por favor, não aplique uma sentença consecutiva. Ele era família e todos nós nos amávamos. A mãe da Mackenzie ainda falou muito dos problemas que a filha iria enfrentar, que ela estava sendo chamada de assassina, que estava sendo atacada nas redes sociais. A juíza simplesmente disse que estava ouvindo muito ela falar sobre a filha e que ela não estava falando das vítimas. O bizarro disso tudo é a mãe dela dizendo que ela era uma boa pessoa para a juíza, para ela pensar bem antes de proferir a sentença definitiva, porque ela deu a entender que poderia acabar com a vida de alguém inocente. A Mackenzie não testemunhou no julgamento, mas leu em lágrimas uma declaração às famílias das vítimas na sua sentença. Para os familiares de Dom e Davion, eu sinto muito. Espero que um dia vocês percebam que eu nunca deixei isso acontecer ou faria de propósito. Gostaria de poder lembrar o que aconteceu. Estou de coração partido. Eu os amo, nós éramos amigos e dou minha alma gêmea. Bom, o apelo dela não ajudou. Ela foi considerada culpada em um julgamento com 12 acusações. 4 de homicídio, 4 de agressão criminosa, 2 de homicídio veicular agravado, 1 de posse de drogas e 1 de posse de ferramentas criminosas. A Mackenzie foi condenada à prisão perpétua, mas tem direito de recorrer à liberdade condicional após 15 anos. Alguns membros das famílias das vítimas acharam isso injusto. Eu também. O Dom e o Davion foram roubados de seus futuros, suas esperanças e seus sonhos. Um relacionamento conturbado e tumultuado terminou não com uma, mas com 2 mortes horríveis. E aqui eu faço um pedido. Tenha um pouco de empatia pelas vítimas e as suas famílias. É muito comum nós vermos casos de mulheres sendo vítimas de relacionamentos tóxicos e abusivos. Nesse caso foi o contrário. Isso não quer dizer que o Dominic era fraco ou covarde. Ele, como muitas pessoas antes dele, passou por um relacionamento tão abusivo que ele não conseguiu se desvencilhar e levou ele e o amigo dele à morte. A culpa não é dele, a culpa nunca é da vítima. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.